Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de maquiagem social. Hoje o tema é colorimetria. Não se esqueçam de deixar o nome completo aqui nos comentários para ganhar sua presença. Hoje eu vou precisar de muita atenção de vocês. O assunto, ele é um pouquinho mais complicado, mas ele é essencial para a gente entender como preparar uma boa pele na maquiagem. A colorimetria é o estudo das cores e como as misturas entre as cores interagem. Para você conseguir acertar uma cor de base, fazer uma boa combinação de maquiagem, você ter noções de como as cores trabalham juntas é fundamental. A primeira coisa que a gente precisa ver, vai aparecer aqui para vocês uma imagem de uma roda cromática. Nessa imagem vocês estão vendo que no centro existe um triângulo. No meio desse triângulo a gente tem as cores primárias, que são o vermelho, o azul e o amarelo. Com a mistura dessas três cores, nós conseguimos chegar a uma infinidade de tons, principalmente quando a gente adiciona o branco e o preto. Para a gente construir uma cor de base, acreditem, a gente só precisa misturar essas três cores e balancear com o branco e o preto. O que acontece é que cada um tem uma variedade e uma intensidade desses tons. Então, uma pessoa pode ser tão branca quanto eu, mas ter uma pele mais rosadinha, ou mais amarelada, ou bem neutra, que não seja nem muito amarelada, nem muito rosada. A gente também pode ter uma pessoa de pele negra que tem uma pele amarelada, alaranjada, avermelhada ou esverdeada. Quando a gente começa a perceber essas diferenças, a gente começa a conseguir resolver pequenos problemas que a gente pode ter na hora de escolher um tom de base, seja para você mesmo ou para algum cliente. O que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, você acerta o tom da base. O que é tom da base? É o quão clara ou escura uma base é. Mas você erra o subtom. O subtom é se a base é um pouquinho mais amarelada, alaranjada, avermelhada, esverdeada. Então, o subtom, se ele não estiver correto, ele não vai parecer a pele da pessoa. E aí você vai ficar com aquele efeito de máscara. Não está mais escuro do que a sua pele, não está mais claro, mas você sabe que aquilo não está combinando com você. É o subtom que está errado. E hoje eu quero mostrar para vocês como essas misturas acontecem e quais são as soluções mais práticas para a gente resolver quando a gente tem que ajustar o subtom de uma base. Vamos lá? Eu separei aqui para vocês, na placa, um produto de maquiagem artística. Mas se vocês quiserem reproduzir esse exercício em casa, vocês podem usar até tinta guache. E aqui eu coloquei uma quantidade maior de amarelo, uma quantidade média de vermelho e uma quantidade bem pequenininha de azul. Eu expliquei para vocês que a mistura dessas três cores formam uma cor de pele, né? Um tom marrom. Mas é importante a gente saber que a intensidade do amarelo é baixa. O amarelo é uma cor muito fraca perto do azul e do vermelho. Então, a gente tem sempre muito amarelo na nossa pele. O vermelho é uma cor de intensidade média. E o azul é muito forte. Então, mesmo as pessoas que têm a pele mais esfriadas, né, mais esverdeadas, porque azul misturado com amarelo vira verde, elas têm uma quantidade menor de azul. Aqui eu vou misturar as cores. Para ver se chega no marrom. Se não chegar, a gente vai ajustar. Vocês estão vendo como o vermelho é intenso? Eu vou pegar mais amarelo e mais azul para ajustar. Aqui eu tô chegando num tom de marrom, que talvez não seja um tom exato da pele de uma pessoa. Ele tá um pouquinho avermelhado, né?
Mas vocês vão ver que conforme a gente vai misturando ou preto ou branco, a gente vai chegando em tons de pele. A gente pode ir ajustando isso no nosso braço. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa cor aqui, que já poderia ser a cor da pele de uma pessoa. E vou começar a adicionar branco. Lembrando, gente, que eu sou uma pessoa muito clara, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pouquinho de amarelo e vou adicionar na minha mistura. Se vocês conseguirem perceber, não sei se dá para perceber, mas aqui ao vivo, essa cor já se transformou na cor da minha pele, tá? Então, a colorimetria, ela te ajuda justamente a fazer esse jogo, quanto você vai adicionando a cada cor, cada uma dessas cores, para que elas se equilibrem e fiquem exatamente do tom da pele de cada pessoa. Agora que a gente já entendeu como as misturas das cores primárias podem alcançar várias cores, inclusive os tons de pele, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre a intensidade da cor. O que é isso? A cor, que a gente pode chamar de matiz, por exemplo, a cor vermelha, ela pode ter muitas variações. Ela pode ser um vermelho mais escuro, mais claro, mais alaranjado, mais azulado. Aqui do lado tem uma imagem mostrando as cores com mais preto no centro do círculo e conforme o círculo vai abrindo, as cores vão ficando todas mais claras. Quando a gente vai quando a gente vai usar produtos coloridos para ajustar tom de base ou de manchas e imperfeições na pele, é importante a gente ter isso em mente. Então, se eu for usar uma cor para corrigir alguma imperfeição na minha pele, é super tranquilo eu usar um corretivo nessa intensidade de verde e de amarelo. Mas se for uma pele negra e eu usar um corretivo com uma cor tão clarinha, eu tenho muitas chances de deixar a pessoa acinzentada, tá? Então, nesses casos, é bom que vocês tenham alguma opção que seja mais escura, tá? Vocês conseguem perceber que o amarelo é mais escuro, o vermelho bem mais intenso, quase uma cor de tijolo, e o azul muito vibrante também. Para você lidar com uma pele mais escura, você precisa de pigmentos mais puros e escuros, tá? Para não acinzentar. Tendo isso em mente, eu separei aqui duas bases. Essa base é num tom um pouco mais claro e ela tem um fundo rosado. Essa base é um pouco mais escura e tem um fundo amarelado. Aqui em volta eu deixei alguns tons de corretivo para a gente fazer pequenas misturas e verem como uma única base, para a gente perceber como uma única base pode ter subtons diferentes. Então, olha, eu vou misturar aqui com o amarelo. E ela já vai ficar mais neutra diante do rosado que ela tem. Aqui eu vou misturar ela com verde. Peraí. E ela já vai ficar bem mais fria. Aqui a gente pode ver que essa base e essa base já estão diferentes dessa daqui, né? Esse aqui é o laranja, vamos dar uma misturadinha no laranja agora. Todas essas bases poderiam ser de pessoas diferentes, né? A gente percebe que são cores humanas. Então aqui, olha, eu vou passar no meu braço para mostrar como esses tons mudaram de acordo com o uso desses corretivos. Aqui no meu braço, a gente tem o tom básico, né? O tom de base mesmo. Aqui tem um pouquinho
do lilás, aqui um pouquinho do verde, aqui um pouco do laranja e aqui um pouco do amarelo. Quais são os sinais que eu tenho que perceber para começar a fazer essas adições de cor? Às vezes você vai fazer uma pessoa e você percebe que ela está muito rosada. Se ela está muito rosada, aquela base está muito quente para a pele dela. Ela está com muito vermelho naquela mistura. Então você precisa adicionar amarelo, né? E provavelmente uma cor mais clara também, um pouquinho de branco ou de uma base mais clarinha. Se a pessoa está ficando cinza, o que é muito normal em meninas negras, tanto de pele mais clara quanto mais escura, é porque está faltando cor quente. Então você tem que trabalhar com corretivos de laranja. Eu não gosto muito de trabalhar com vermelho ou com amarelo puro. Eu acho que o corretivo laranja, ele chega num resultado melhor. E ele funciona para uma variedade maior de correções, mas eu já vou falar sobre isso. Então, nesses casos, você precisa adicionar um pouco de laranja para ela perder aquele acinzentado, né? Se ao mesmo tempo você passou uma base numa pessoa morena e você percebeu que ela ficou muito vermelha, é porque ela tem a pele oliva. A pele oliva é a pele que é uma pele que, independente da cor, ela pode ser fria, né? A gente tem um costume de achar que toda pele negra é quente. Isso não é verdade. Muitas negras têm um tom de pele frio. Nesse caso, elas vão tender para o esverdeado, tá? Isso também vale para pessoas de pele clara. Então, nesses casos, se você passou uma base e percebeu que a pessoa, né, que a cliente ou você mesma ficou com a pele muito alaranjada, muito avermelhada, você precisa de verde para baixar e quebrar um pouco dessa intensidade. Ou até o lilás, se você tiver muito amarelada, tá? Seguindo essa lógica, eu já vou deixar umas dicas aqui de como você neutralizar olheiras, melasmas, manchas avermelhadas no rosto. O que a gente sempre vai pensar é no nosso triângulozinho lá do início da aula com as cores primárias. Se você tem uma mancha vermelha no seu rosto e nós temos 3 cores primárias, o vermelho, o amarelo e o azul. A mancha é vermelha, sobram 2 cores, o azul e o amarelo. Quando eu misturo o azul com o amarelo, eu crio a cor verde. E se misturando as 3 cores eu chego no tom de pele e tenho uma mancha muito vermelha, quais são as outras cores que eu preciso para neutralizar essa cor? Eu vou misturar o amarelo com o azul para formar o verde, e aí um corretivo verde serve para neutralizar uma mancha vermelha. Eu sei que é complicado, mas com o tempo você percebe isso e você faz essas associações sem pensar. E o que eu faço se uma pessoa tem uma olheira? Às vezes as pessoas recomendam, por exemplo, se a sua olheira é azulada ou se a sua olheira é esverdeada. Elas ficam tentando classificar a cor de uma olheira para que você escolha uma cor de corretivo a partir disso para neutralizar. Na maioria das vezes não funciona, porque a olheira ela é multifatorial. Ela pode ter um pouco de vermelho por causa dos vasos sanguíneos que costumam ficar mais dilatados. Ela tem um escurecimento que vai ser um marrom escuro, ela pode ter um tom mais azulado, arroxeado. Então o que a gente tem que perceber é que é uma mancha mais fria do que o tom de pele daquela pessoa, na maioria das vezes. Então, a partir desse tom frio, você tem que adicionar calor, cores quentes. Então você vai pegar um corretivo laranja para neutralizar. Eu não gosto de usar para pequenas correções, tá? Se você tem uma espinha, não vale a pena você usar corretivo verde. Se você tem uma olheira suave, não vale a pena usar o corretivo laranja. Isso é para quem tem uma mancha muito grande, ou para quem tem uma olheira realmente intensa, porque senão a maquiagem acaba ficando mais pesada desnecessariamente. Uma coisa que é boa a gente de se usar e que não dá um efeito pesado são os primers coloridos e os pós coloridos também. Então, se você percebe que você tem uma base que te deixa um pouco acinzentada ou um pouco rosada e você tem um pó translúcido que seja amarelo, não é o caso desse, o famoso pó banana, ele é muito interessante para você, porque ele vai adicionar calor, né, para o seu rosto que está precisando. Então é bom, por exemplo, para meninas morenas, negras, né, negras de pele clara, que estão se sentindo acinzentadas, um amarelo ou um pó laranja.
A mesma coisa vale para um primer, né? Várias marcas têm primers coloridos e aí se você às vezes tem, por exemplo, muitas manchas de espinha ou você tem rosácea, que são condições que deixam todas, normalmente, né, placas muito avermelhadas no rosto, aí pode ser interessante você, por exemplo, usar um primer verde para acalmar um pouco a intensidade daquele vermelho e você conseguir cobrir ele depois com uma camada fina de base. Eu tenho plena consciência de que é um assunto muito confuso falar sobre cor. Cor exige treinamento do nosso olhar. É o tipo de coisa que muda completamente o rosto de uma pessoa. É o que pode fazer uma maquiagem ficar perfeita para a tonalidade de pele dela ou ficar super artificial. Cor, é importante a gente pensar sempre na cor não sozinha, mas em comparação. Você olhar para um tom solto e ver se ele é mais quente ou mais frio é muito difícil, exige muito treino. Então o que eu recomendo é sempre comparar. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma paleta de corretivo, aqui ele tá um pouquinho remexido, que eu vou dar uma dica extra, inclusive. Sempre que você quiser que seu corretivo ou base, né, nesse formato em creme, fique mais macio, você pode pegar uma espátula e mexer bastante, que ele vai ficar mais cremoso, mais fácil de espalhar. Foi o que eu fiz aqui com esse. Aqui, nessa paleta de corretivos, dá para ver bastante as duas diferenças. São corretivos no mesmo tom. Como assim? Eles não são mais claros ou mais escuros um do outro. Mas esse daqui, claramente, é bem alaranjado e esse aqui é bem amarelado. Então, esse corretivo é um excelente corretivo para quando você quer cobrir, olheiras, tá? E esse daqui você pode usar para fazer correções no rosto, uma manchinha ou outra. Um melasma também é muito bom de ser coberto com tom quente, tá? Porque ele fica uma mancha bem escurecida, ele é um marrom acinzentado, frio, tá? Então, você adicionar calor para cobrir melasma é um bom caminho para você conseguir fazer uma correção melhor com menos espessura de produto, com menos camadas de produto. Então, se eu olho só esse corretivo, eu tenho dificuldade de saber se ele é amarelado ou não. Ou se eu olho só esse daqui, eu também tenho essa dificuldade, né? Mas quando eu comparo um com o outro, essa comparação fica mais fácil, ela fica mais óbvia. E eu posso também fazer o seguinte, ó. Colocar outro objeto que não tem nada a ver com maquiagem, mas se eu pegar essa esponja aqui, que é vermelha, e colocar aqui, a gente percebe na hora que ela combina muito mais, que ela conversa muito mais com esse tom aqui, que é alaranjado, né? Do que essa daqui, que é amarelada. Então, se você tá numa loja, você fala, nossa, eu percebi que minha pele é amarelada e eu não consigo comparar se essa base é amarelada ou não, espalhe outras bases no braço, outros tons de base, compara com produtos que você tem à sua volta para te ajudar nessa escolha. É isso. Eu tenho muitas dicas na apostila da aula de hoje sobre como combinar cores de maquiagem também, para a aula não ficar muito extensa. Eu não vou continuar por essa parte. Tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e um beijo. Até a próxima.